Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está chegando agora pela internet. Deus abençoe, estamos lendo Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6. Vamos lá? Eu leio os ímpares e a igreja pode seguir com os pares, tá bom? A palavra de Deus diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nem mexi ali, né? O que temos em comum? É o tema de hoje. O que temos em comum? Quarta-feira passada eu apresentei vocês uma ilustração de um filme, eu trago ela aqui novamente, de um filme chamado Bastardos Inglórios. É a cena onde uns soldados americanos que estavam fantasiados de alemães, eles eram espiões, e aí eles vão para um bar colher informações. Chegando lá, eles encontram vários alemães. Eles não imaginavam isso. Parece que tudo começa a dar errado a partir dali, porque eles chegam ali e encontram alemães, soldados alemães. E o clima esquenta. E os alemães estavam jogando um jogo, eu sei quem é você, é um jogo muito legal que você coloca o que você é na sua testa, os outros têm que adivinhar e tal. E é o que parece que está acontecendo ali. Pessoas se escondendo e os outros tentando adivinhar. Você tinha os americanos fingindo ser alemães e os alemães ali querendo matar todos que não eram alemães, né? Então você tem... Então entra um soldado que ouviu os americanos conversando em alemão e achou super estranho aquilo ali. O sotaque lhe chamou a atenção. E ele pergunta: mas esse sotaque alemão não parece ser daqui. É estranho o seu sotaque. De onde você é? Não, eu sou alemão. E eles conversaram, tentaram enrolar o soldado da SS, e ele senta na mesa então para continuar a conversa. E o momento fica tenso, porque a qualquer momento, tiro, porrada e bomba ia comer ali dentro, porque eles eram espiões. Aí lá estavam eles dentro daquele bar. E aí, faltando 2 minutos, rapidamente para o soldado da SS ir embora, ele pede 3 uísques. O soldado lá pede 3 uísques. Só que ele pede assim. Nessa hora que ele fala assim: eu quero 3 uísques, o soldado pegou. Por quê? Porque o alemão não pede assim qualquer coisa, seja uísque, refrigerante, ele pede assim. Engraçado, porque eles estavam com as mesmas roupas, pareciam que estavam todos defendendo a mesma bandeira, mas ali existiam 2 grupos distintos, americanos e alemães. Apesar de a sua aparência mostrar que pareciam 2 grupos, aliás, um mesmo grupo, não. Eram 2 grupos. 2 grandes times. 2 grandes times. 2 grandes times. E veja, o que unia os 2 grandes times? A guerra. Isso é muito parecido com as Olimpíadas que acabaram agora. O que une
O que uniu o mundo todo? Os jogos. Os jogos, não é verdade? Todo mundo parou para assistir os jogos. O que une time de futebol? O próprio futebol. Não é? O próprio futebol. Apesar de, dentro de uma torcida, você ter divergências, você tem, não tem? Por exemplo, os flamenguistas queriam matar o Rogério Ceni, outros estavam protegendo ele. Mas quando o time começava a jogar bola, todo mundo protegia o Flamengo. Existia divergência, mas na hora do jogo os detalhes sumiam, porque o Flamengo era maior do que esses detalhes. E é isso com a igreja, meus irmãos. Nós temos algo em comum. E esse algo em comum precisa transparecer na nossa relação. E toda vez que ela é fortalecida com os nossos esforços, a Trindade é apresentada. O que nós temos em comum? Esse é o nosso tema. Então, em resumo, o que vamos ver? Resumo é: se esforçando no que temos em comum para avançarmos com o reino. Se esforçando no que temos em comum para avançarmos com o reino. Veja de novo os versos de 1 a 3. Olha o que ele vai dizer aí. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos entender um pouco mais essa carta. Quem é que está escrevendo? O apóstolo Paulo. Vocês sabem em que circunstância ele escreve essa carta? Eu ainda não falei, vou falar ela hoje. Já temos aqui uma resposta, no versículo 1. Qual era o momento, o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo ao escrever essa carta para os Efésios? Estava preso, ele estava preso. Paulo estava preso quando ele estava escrevendo. E é interessante porque essa carta nasce quando Epáfras era um amigo de Paulo, e ele vai levar umas informações para o apóstolo que estava preso. E ele vai levar primeiras informações das igrejas em Colossos. E ele lá fala: Paulo, as igrejas em Colossos estão terrivelmente terríveis. Gostaram, né? Terrivelmente terríveis. Assim que lá estavam as igrejas. E então Paulo pergunta: e como é que está as igrejas em Éfeso? Porque eu amo aquelas igrejas. Estava bem. Não 100%, mas estava bem. E por isso Paulo então começa a fazer o quê? A escrever. E agora, a partir do verso 4 ao 6, depois a gente vai retomar para o capítulo onde nós paramos, ele vai tratar dos problemas da igreja. E ele está focando, igreja de Éfeso, foque naquilo para o qual vocês foram chamados. Foque nisso, meus irmãos. Foque nisso. Vejam, vocês foram chamados para uma coisa e agora vocês precisam andar segundo aquilo que foram chamados. Veja aqui: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno do quê? Da vocação que fostes chamados. Nós não podemos andar contrário àquilo para o qual fomos chamados. Nós não somos espiões. Você é deles? Espião? Não, você tem que andar igual a quem? Cristo. Então é isso que Paulo está dizendo. Vocês não são espiões. Vocês são de Cristo. Vocês têm que andar segundo Cristo. Tem que andar segundo Cristo. E veja, aonde que Paulo está preso segundo o texto?
do Senhor, ele é prisioneiro do Senhor? No Senhor. Isso é muito legal, meus irmãos. Somos prisioneiros no Senhor. Que interessante, estamos dentro de Cristo. Já parou para pensar? A igreja é uma igreja que está presa dentro de Cristo. Como assim, pastor? É mais ou menos o seguinte, é como se você tivesse tombado na guerra, no campo de batalha, tombou, levou um tiro, morreu, está lá estirado, e de repente vem um tanque, um M26, um Pershing Tank, um grande tanque americano, e ele vem e vê o seu corpo, coloca lá dentro é tudo de primeira qualidade, vem um médico, o médico dos médicos, te ressuscita, você volta à vida, e nenhuma bomba mais te pega, porque você está dentro do tanque, andando para cima e para baixo, com vida, protegido, mas você está dentro do tanque, seguro. É isso que Paulo está dizendo aqui. Estamos dentro do tanque, meus irmãos, seguros, e o tanque se chama Cristo. Estar dentro de Cristo faz agora parte da nossa natureza. É por isso que nós andamos segundo a nossa vocação, porque andamos dentro de Cristo. Cristo vai andando e eu estou dentro dele. Quando as pessoas olharem para vocês, para o seu Valdeci, eles têm que ver o quê? O seu Valdeci? Não, o Valdeci está dentro do tanque. Vai ver quem? O tanque, o Cristo Tank, o grande tanque. Ou será que vão ver outra coisa? Será que vão descobrir que nós não somos do exército de Cristo? Já parou para pensar nisso? Talvez você não seja. Talvez você seja o espião. Talvez você só está vestido, mas não seja. Meus irmãos, a verdade é que é impossível tentar andar como Cristo se você não estiver dentro dele. Uma hora ou outra, sua roupa vai cair. Uma hora ou outra, os números, o seu jeito, a forma, alguma coisa vai te denunciar. É impossível tentar ser como Cristo se ele não te chamou. Nós andamos segundo o nosso chamamento. Se você não é dele, você sempre será aquele espião tentando se disfarçar de algo, mas não é dele. Meus irmãos, será que estamos no mesmo exército? Será que temos algo em comum? Será que essa igreja tem algo em comum? Será que, Paulo, nós dois temos algo em comum, meu irmão? O que faz com que nós sentemos aqui? Será que nós temos algo em comum com Cristo também? Não é só eu e você, mas com Cristo. Estamos em Cristo, meus irmãos. Temos que andar com Cristo. Mas não é só o que nós temos em comum que nos define. Não é só isso. Tem mais. Veja só que a partir de agora, Paulo vai dar os elementos para mostrar aquilo que nós temos em comum. Não é só a nossa própria natureza, o fato de estar dentro. Aí nós expressamos algo. Veja no verso 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Essas virtudes foram entregues por Cristo quando Cristo subiu. Ele subiu e deixou essas virtudes para vocês. Como que um cristão anda? Está aqui. Com humildade. Ah, não, eu achei que era negócio de pintar unha. Não, é com humildade. Aqui é assim, sim, não, não. Como que o cristão anda? Com mansidão. Ah, eu achei que era proibido cortar o cabelo. Não, é com mansidão. Você é proibido não ser manso. Com longanimidade, que quer dizer paciência. Suportando-vos uns aos outros, meus irmãos. Isso é muito sério, porque isso aqui são virtudes celestiais divinas. Nós não a criamos, nós não a desenvolvemos, Deus é quem nos dá essas virtudes. Creia nisso e entenda isso. Essas são virtudes que Deus lhe deu, você precisa trabalhar. Então vamos lá, o que nós temos em comum? Primeira coisa, estamos dentro de Cristo, do tanque. Segunda coisa, o que nós temos em comum? Está aqui, a humildade. O que a igreja tem que ter em comum? A humildade. A humildade. Agora sai aí na fora e pergunte para os cristãos: você quer ser humilde?
eles vão querer te apedrejar, mas não quer ser tal do humilde. Sabe por quê, meus irmãos? Humildade é uma palavra que primeiro foi cunhada pelos cristãos. Não existia. Aliás, aquilo que era mais próximo de ser humilde era chacota para os romanos. Ah, é fraqueza. Não. Humilde? Não. Humilde é coisa de fraqueza. Eu não quero ser humilde, não quero ser manso. Essas coisas não são para mim. Meus irmãos, a palavra humildade, ela era desprezada pelos romanos. Para os romanos, ser humilde, naquela época, então, era sinal de fraqueza. Por que o cristão ele anda em humildade? Porque ele foi alcançado por ela. Por isso que o romano nunca entendeu. Por isso que o orgulhoso nunca vai entender. Porque nós fomos alcançados pela humildade. A humildade, meus amados, como eu posso ser humilde? É renunciar os meus interesses orgulhosos. É renunciar à imposição de interesses pessoais. Humildade é uma virtude que emana de Cristo e somente dele. Não tem como você falar, hoje eu sou humilde, olhem para mim, hoje eu sou humilde. Tem gente que fala, né? Quando fala que é humilde, já não é. Irmãos, guardem isso na cabeça. Primeiro, humildade vem de Cristo. Segundo, tem que ser segundo o que Cristo definiu. Nós vivemos uma guerra onde as pessoas querem redefinir conceitos. Eles querem reescrever conceitos. E aí a tal da humildade vai embora. Qual a outra característica do cristão? Então, humilde. Você não pode ser orgulhoso, não pode expor seus interesses sobre a outra pessoa. E qual é a outra característica da igreja? O que nós temos que ter em comum? Mansidão. Sai aí na rua e pergunta, ei, quer ser manso? Não, ninguém quer ser manso. Meus irmãos, o que é mansidão? E essas são as características que vão mostrar se você tem pedigree. Você tem pedigree do reino? Primeiro, tem que ser humilde. Segundo, manso. E o que é ser manso? Mansidão é ter o poder sob o controle. Por exemplo, a mansidão não quer dizer que você é inofensivo. Não é isso. Não quer dizer que você é fraco. Não é isso. Mas é que você tem o poder e você tem o controle do poder. Por exemplo, pense num pastor alemão, não a Maia, mas o pastor alemão altamente treinado pela polícia. Ele é manso, mas ele é altamente perigoso, mas ele tem o seu poder sob controle. Isso é que Jesus está dizendo. Por quê? Porque essas são as características poderosas do reino. E vocês precisam ter, qual é a outra? Longanimidade, paciência. São as 3 características. Paciência. Meus irmãos, tem gente que fala, eu não tenho paciência. Já ouviram falar isso? Não, eu não tenho paciência. Paciência. Mas se é crente, Cristo derramou paciência sobre você. Se é cristão, você tem que ter. Não, eu não tenho paciência. Desde o dia que você nasceu, você exerce a paciência. Impossível. Você teve paciência para nascer. Você teve paciência para gerar 9 meses, um filho. Você teve paciência para ter que educar o seu filho. Você está o tempo todo exercendo paciência. Não me venha dizer que não a tem. Você tem, e o tempo todo você a usa. Talvez você queira vestir uma cara que ela não exista, mas o tempo todo você está exercendo a paciência. Deus lhe deu. Então, quais são as 3 características, meus irmãos? Poderosas características. Temos que ser humildes, temos que ser mansos, ter o poder debaixo do nosso controle e ter a paciência. Para quem? Uns com os outros. Isso se chama poder. Irmãos, no primeiro século, quando Nero começou a perseguir crente, você é cristão? Vem cá que eu vou dar um jeito em você. Pegaram 40 cristãos. E uma forma para eles renunciarem àquilo que eles acreditavam era colocar num lago congelado. Eu já contei isso para alguns.
E então botaram 40 cristãos ali num lago congelado, e ele estava ali esperando: vão, renuncia a Jesus que vocês saiam. E os 40 diziam: somos filhos de Cristo, Cristo nos trouxe aqui, com Ele ficaremos. Somos os 40 filhos de Cristo, Cristo nos trouxe aqui, com Ele ficaremos. Os 40, de madrugada dentro, morrendo de frio, de repente não dá para mim, vou morrer aqui, não dá. Se levantou e saiu. Os 39 ficaram desesperados. Será? E então o soldado se converte. Não, são 39 não, são 40 filhos de Cristo. Ele nos trouxe aqui e aqui ficaremos com Ele. Isso é poder, meus irmãos, ter o controle debaixo das suas mãos, ter o controle da sua fé. Você confia nisso, guarde isso, e isso é o que vai impactar o mundo. É filho de Cristo ou não é? Você precisa ser manso, você precisa ser humilde. Eles poderiam ter saído e enfrentado os soldados, mas preferiram fazer o quê? Vamos morrer pela causa, estamos morrendo, então somos os 40 filhos de Cristo aqui. Esse é o nosso poder, vamos proclamar. E eles poderiam ter enfrentado os soldados, mas não, continuaram proclamando a verdade, até que um se converteu e o espião saiu. Meus irmãos, proclame a verdade, até que o espião saia do meio de nós e atraia os verdadeiros cristãos. Você quer uma igreja verdadeira? Proclame o Evangelho, proclame, seja humilde, seja manso, seja paciente e se esforce, meus irmãos. O que está no verso 3? Se esforce, no final do 2, suportando uns aos outros, e se esforce diligentemente para preservar a unidade do vínculo do Espírito. Devemos nos esforçar, devemos suportar, ter lombo grosso mesmo, aguentar o irmãozinho mais fraco, ensinar, nos colocar à disposição, para que a igreja continue o quê? Unida. Esse é o seu chamado. O seu chamado não é para revelar os milagres da madrugada. O seu chamado é para se esforçar para que a igreja fique unida. Pastor, por que tem que fazer isso? Porque, meus irmãos, até porque Jesus diz que Ele é assim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou você é do time, ou você está fora. Ou você é do time, ou você está fora. Então você precisa fazer o quê? Se esforçar. Se esforçar, meus irmãos. Você foi chamado para se esforçar, para fazer com que essa igreja dê certo. A igreja não deu certo, a culpa não é do pastor, meus irmãos. Nunca será, porque o pastor dessa igreja não é o pastor Francisco. Quem é o pastor da igreja presbiteriana? Salmo de número 23. Então, por que não dá certo a igreja presbiteriana? Porque nós não estamos nos esforçando, nós não estamos suportando. Já ouviu isso? Eu não aguento aquela fulana. Não, na igreja isso é demoníaco. Temos que aguentar fulana. Eu não aguento ciclano chato. Nossa, lá vem a mesma história todo dia. Meus irmãos, o chamado é se esforçar e suportar. Todos, é uma ordem. É um esforço. Meus irmãos, esse esforço vai ter que nos levar a evitar discussões políticas, se você não tem o domínio do seu corpo. Esse esforço vai ter que talvez te segurar, se você não sabe conversar sobre doutrinas. Tem gente que já quer partir para vias de fato. Vai ter que se segurar. Por quê? Por causa da unidade. Por causa da unidade, meus irmãos. Nós não podemos ser um exército do fogo amigo. Já sabe o que é o fogo amigo?
somos todos do Brasil. Aí eu viro para o brasileiro e dou um tiro nele para dizer que pelo menos matei um. É o tal do fogo amigo. Nós não podemos ser o tal do fogo amigo. Nós somos unidos para atingir o inimigo. Meus irmãos, é isso que Paulo está tratando nesse primeiro ponto. É disso que você precisa saber. Até porque ele está falando da identidade de Cristo. Você precisa urgentemente saber que está dentro do tanque chamado Cristo. Você precisa saber urgentemente que Cristo tem suas virtudes e derramou na igreja. E essas virtudes fazem parte do caráter de Cristo. E o que isso significa ser? Um bem-aventurado. Você precisa saber urgentemente que ter essas virtudes, vai exigir duas ações: suportar uns aos outros e se esforçar para que isso aqui dê certo. Sabe por quê, meus irmãos? Nosso segundo e último ponto. Porque quando nós nos esforçamos e nos suportamos, sabe o que transparece no meio de vocês? O que temos em comum revela a Trindade em nós. Paulo agora quer mostrar que a Trindade, ela é transmitida a toda a sociedade através deste relacionamento. Então Paulo se volta agora para a própria Trindade. Ele quer mostrar que tudo o que nós fazemos e agimos e somos estão dentro da Trindade. Veja comigo o verso 4. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, tem gente que acha que ele tem o poder de unir a igreja. Já viu gente assim? Não, eu sou o príncipe, eu sou o mestre da igreja. Se eu for embora, a igreja desmonta. E tem gente que fala assim: pastor, como é que você consegue fazer com que a igreja fique unida assim? Nossa, deve dar muito trabalho, né? Porque fulano é diferente, ciclano ali é estranho. Como é que você consegue botar todo mundo no mesmo barco? Meus irmãos, é porque, primeiro, não existe o mestre da igreja, não existe. Lembre-se, João Batista foi o maior, não foi? Morreu, e a igreja continua. Então, não existe o camisa 10. Segunda coisa, pode vir o pastor Hernandes Dias Lopes e sair. Não é o pastor. Se a nossa igreja não estiver fundamentada em Cristo, pode ser quem for, você vai seguir a pessoa. Você está aqui para seguir a Cristo. Sabe por quê, irmãos? A tal da unidade, ela já existe antes de você entrar nessa igreja. Vocês entenderam o que a gente acabou de ler? Há somente um corpo. Ele não está dizendo façam isso para haver um corpo. Há um corpo, já existe, irmãos. Existe um corpo, ele já existe. Vocês não lutam para que ele venha a existir. Você não pode militar contra algo para que ela não venha a existir. Ela já existe. Mesmo que você milita contra ela. Tem gente que é assim, né? Eu vou ser o cara que vai fazer todo mundo aqui exercer paciência. Tem o chato da igreja, já viu? É o cara que quer provar que todo mundo realmente quer ter paciência. Ele é chato. Não, ele é chato. Tal. E ele quer militar contra ao que é a unidade. Nem isso consegue abalar a própria igreja, meus irmãos. Não é nada, porque ela já existe. Quando nós nos convertemos, somos colocados num corpo que já existe. Meus irmãos, isso se chama obra do Calvário. A obra do Calvário é a concretização e a efetivação da igreja. É impossível você destruí-la. Ela já existe.
Ela já existe. A união já existe. Agora, a obra do Calvário, entenda uma coisa, ela não é a obra somente de Cristo. A obra do Calvário também traz mais outras duas pessoas. Quais são? O Pai e o Espírito. A primeira e a terceira pessoa da Trindade. A Trindade está envolvida naquela obra para que essa igreja exista. Então você tem a oportunidade de estar dentro de uma Trindade que coopera e tem um único objetivo. Paulo vai dizer que a nossa comunhão, ela é trinitariana. Pastor, mas aonde tem a Trindade aí? Porque eu não vi o nome Trindade. Vocês viram o nome Trindade? Apareceu aí? Mas a Trindade aparece. Versículo 4. O que está escrito? Há um só Espírito. Versículo 5. Há um só Senhor Jesus. Versículo 6. Há um só Pai de todos. Olha a Trindade. Meus irmãos, tem gente que morre por causa do nome da Trindade. Não sei se vocês sabiam disso. Tem gente, não está na Bíblia. Mas as três pessoas estão. Isso é facilidade, é um resumo para que a gente possa entender o que está acontecendo. A Trindade. E como que ela age? Simples. O Espírito age em nós para nos gerar um corpo. Não foi assim com Jesus Cristo? É assim que ela sempre é. Energiza, está ali, molda, faz o corpo. Cristo, Ele age nos dando a fé, morrendo por nós, nos justificando. E Deus Pai age nos dando uma família, meus irmãos. A Trindade tem uma comunhão, isso tudo é comunhão. A Trindade tem um único objetivo, te dar uma família em Cristo Jesus, através do seu Espírito. Ela está em comunhão, trabalhando harmonicamente. E nós temos a responsabilidade de cooperar com a Trindade. Não depende de você, mas você tem a possibilidade de cooperar com a Trindade. Eu não acredito nisso, é porque você não tem fé. Quando você está se esforçando por essa igreja, você está em cooperação com a Trindade. Sabe o que isso significa também, em última instância, quando você chega aqui querendo brigar com alguém, fala mal de alguém, enche o saco de alguém, você quer ser a pedra de sapato, nunca dá certo, é aquele chato, não dá certo, a igreja está assim, aí é quente, o ar-condicionado, tudo é difícil. Você é a pedra de sapato. Sabe o que você quer fazer em última instância? Quando você briga com seus irmãos, em última instância você está brigando com o próprio Deus. Porque foi o Deus que te colocou nessa família. Amém. Em última instância, você quer atingir a Deus. Por isso que briga interna, confusões, é o que Paulo está dizendo para Éfeso. Vocês estão querendo atacar a Deus. Perdoem-se uns aos outros, suporte uns aos outros, se esforcem nessa união. Irmãos, pensa no exército brasileiro. O exército brasileiro, ele vem de uma única cidade? Sim ou não? Não. Na verdade, o que faz o exército brasileiro ser dinâmico é o quê? É que ele o que a gente pode dizer? Multicultural? Ele é diversificado, não é verdade? Ele é um exército rico em cultura, rico em língua, rico em jeito, rico em tradições. No mesmo exército você tem gente que come sarapatel, você tem ali gente que fala oxente, tem gente que ouve rap, tem gente que dança catira. Aqui no Goiás tem muito, né? Catira e tal, e bate no chão e não sei o quê. Você tem gente que come churrasco no chão e que vai reclamar daquele que come churrasco na chapa. Tem gente que usa bombacha, tem gente que não usa bombacha. Bem, tem gente de todo jeito. Mas se houver guerra, vai tudo isso aí para onde? Unidos para enfrentar o inimigo em comum. Igreja do mesmo jeito, meus irmãos. Tá o teu jeitão aí, que tem que ser diferente,
mas tem que estar unido com da Maria Cristina. Mas o objetivo é o mesmo, é estarmos unidos em Cristo. O pastor é novo, eu quero um pastor mais velho, mas ele está falando de Jesus, vamos com ele. Vamos com ele. Então, meus irmãos, é isso que vocês precisam entender, é isso. A unidade, meus irmãos, não quer dizer uniformidade. É isso que nós queremos. Isso também diz respeito às outras igrejas. Nós, às vezes, agimos como adolescentes. O que um adolescente faz? O adolescente diz assim: eu quero namorar alguém que é igual a mim. Mesmo problema, saio do mesmo buraco, tem as mesmas dificuldades, é tudo igual. Que, na verdade, ele quer namorar justamente ele mesmo. Ele é um egoísta. Aqui, Jesus nos chama para estar dentro de um corpo, não é verdade? Existem vários corpos, vários espíritos? Não. Então estamos num só corpo. O problema é que você precisa entender que você às vezes é o pé do corpo, é a mão, é o dedo, às vezes é a unha encravada mesmo, é o chulé, mas está dentro do corpo, meus irmãos. Somos todos num só corpo. E você sabe, para quem, da onde nasce o esforço primeiro dessa unidade, e com isso eu estou quase concluindo. O próprio Cristo, ele ora, ele diz lá na sua oração 17, versículo 20, ele fala: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Como quem? Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A nossa união reflete quem, meus irmãos? A Trindade. Cristo ora hoje em prol do quê? Da nossa união. Da nossa união, meus irmãos. Uma igreja forte, unida, que ora, militante, que prega o Evangelho, é porque nós estamos dentro de Cristo. Nós estamos sendo enviados por Cristo. Estamos dentro do tanque chamado Jesus. Ele está intercedendo. Olha o que ele vai dizer: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Olha que conversa linda que Jesus está tendo com o Pai. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam o quê? Estamos dentro do tanque. Aperfeiçoados aonde? Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Meus irmãos, Cristo está intercedendo pela igreja, em especial pela nossa união. Eu quero que você saia daqui com essa certeza. Aqui vai haver união, porque ela já existe. Aqui pregamos o Evangelho Sagrado, o sangue de Cristo. Aqui é a união. Pastor, mas eu tenho que ter união com aquele que se diz crente? Não, esses são os espiões e esses são os lobos. Mas pastor, como é que eu sei que ele é lobo? Ele tem a mesma fé que lhe foi dada? Ele tem a mesma fé sustentada por Cristo? Se ele tem a mesma fé, ele ama Cristo, se entregou, sim, meu irmão. Ele é irmão, seja na Assembleia, seja na Batista, ele é um irmão. Lembre-se, somos unidos, mas não uniformes. Somos unidos, mas não uniformes. A diversidade, alguém vai estar certo, mas enquanto a prova não chegar, a gente crê que sob a luz do Espírito é por aqui, na nossa uniformidade presbiteriana. Mas de forma geral,
somos unidos, aqueles que creem em Cristo Jesus. Então não confunda unidade com uniformidade, somos unidos em Cristo. Claro, há salvação nas outras igrejas, mas também existem aquelas que se dizem cristãs e não são. Paulo não está advogando para fazer um grande encontrão ecumênico. Paulo não está dizendo, vamos tirar as placas da igreja. A união é em Cristo. Mas eu respeito, nós temos que respeitar as outras denominações. Aquelas que estão e dizem que creem em Jesus Cristo somente. Mas ele não está advogando para um ecumenismo. Por que não, pastor? Porque a ideia ecumênica, o que é a ideia ecumênica? É uma unidade sem a verdade. É uma unidade sem mansidão, sem humildade, sem Cristo. É uma unidade a despeito da verdade. É uma unidade fora da verdade. E a igreja, meus irmãos, é uma comunidade dentro da verdade. Dentro da verdade. Guardem isso. Fomos colocados para dentro de Cristo. Então Paulo não está fazendo um movimentão paz e amor, esqueçam a doutrina, até porque Paulo é altamente doutrinário. E ele está dizendo para as igrejas de Éfeso, este é o caminho. Este é o caminho. Existem 12 tribos, foram 12 apóstolos, mas um só Deus, um só Espírito, um só batismo, um só Pai, não existem vários Espíritos Santos. Se houve conversão, foi um único Espírito. Se você se converteu, você foi colocado em uma só família. Porque Jesus Cristo morreu por um só corpo e intercede por nós. Intercede por nós. Meus irmãos, se você tem, e eu encerro com isso, se você tem algum problema na igreja, por isso que é bom fazer essas pregações expositivas, né? A gente não pega um caso que aconteceu, a gente vai expondo, né? A palavra de Deus. Mas se você tem um problema, você quer conversar com alguém, quer discutir, quer debater, está com problema com alguém, eu lhe convido, meu irmão, a não fazer isso pelo WhatsApp, a não mandar mensagem por outros, por terceiro. Sempre que houver, não sinta. Eu senti um olhar diferente. Eu acho que ele não gosta de mim. Não sinta essas coisas. Mas tire a prova, ligue, atenda, converse. Eu gostaria de falar, eu estou com uma ideia de política, Bolsonaro fez isso. O que você acha? Conversa, chama para um café da manhã. Vão discutir política olho no olho, com mansidão, humildade, longanimidade, se esforçando para que aquela conversa ali aproxime mais. Esse é um esforço que eu e Camila a gente tem feito. A gente briga, poucas vezes nós brigamos, mas quando nós brigamos, a gente tem que sair amigos, de alguma forma. De alguma forma, porque o que nos une é Cristo. Há divergência às vezes, e muitas vezes. Mas alguém está certo, e é sempre Jesus Cristo. Então você quer debater um assunto teológico, não vá fazer isso por WhatsApp. Quer bater um assunto teológico, não vai fazer mandar um textão. Né? Aqui não tem muito disso, mas lá em Brasília tem, toda hora é textão. Aí eu falo, me chama para tomar um café que a gente vai fazer esse textão olho no olho. Com oração, com amizade. Porque é por isso que Cristo tem orado. Às vezes nós estamos atirando nos nossos irmãos, para que possamos ser projetados em cima deles. Mas nós somos unidos, isso aqui é uma família. Essa igreja é uma família. Se um dia um assembleano quiser vir aqui, ele vai ser sempre bem-vindo, porque aqui é a família de Jesus. Se é um assembleano que aceitou Jesus, se vem um batista que aceitou Jesus, um anglicano que aceitou Jesus, aqui é o povo. E eu espero que essas pessoas se sintam bem, porque vamos sempre expor o Evangelho, vai afrontá-lo e vai trazer paz. Porque é isso que Jesus faz com a gente.
Amém? Vamos orar, meus irmãos? Deus amado, nós pedimos, Senhor, para que a nossa união possa estar calcada no Senhor. Peço para que a nossa união esteja acimentada no Evangelho, para que o seu nome seja glorificado por todo sempre, Pai.